Para sentar. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 9, Epístola de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, capítulo 9. Nós daremos, irmãos, continuidade à exposição que foi iniciada hoje pela manhã. Como os irmãos sabem, hoje é o quarto domingo do mês, e todo quarto domingo do mês nós expomos a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós terminamos o capítulo 8, e hoje pela manhã fomos até o versículo 13 do capítulo 9 de Romanos e seguiremos agora a partir do versículo 14, com a graça do Senhor. Romanos, capítulo 9, versículo... Vamos fazer o seguinte, irmãos, nós vamos ler o capítulo 9 até o versículo 13, que foi a exposição de hoje pela manhã, e no decorrer da exposição nós vamos lendo o restante do capítulo, quando formos tratando de cada porção. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor bendito, nós já cantamos ao Senhor com as próprias letras que o Espírito Santo inspirou para serem cantadas pela tua igreja. Nós já oramos ao Senhor com base na revelação que teu Espírito inspirou os teus santos profetas e apóstolos. Nós agora, Senhor, silenciamos os nossos lábios para ouvirmos a tua palavra pregada. Que a tua palavra, Senhor, instrua-nos, que a tua palavra nos mostre a verdade sobre nós mesmos, sobre ti, Senhor. Faz-nos, Senhor, contemplar a tua glória, os teus atributos revelados nesse texto. Faz-nos nos maravilhar ainda mais com Cristo e a sua obra, o nosso amável e bendito Redentor. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a operação do teu Espírito em nós. Amém. Amém. Queridos, como nós vimos hoje pela manhã, depois do apóstolo Paulo expor até o capítulo 8, vários aspectos da obra do Deus Trino em favor da igreja, e aí os benefícios que foram conquistados por Cristo, como a justificação pela fé, como a obra da santificação pelo Espírito, e o capítulo 8 encerrando essa tratativa da santificação e da certeza de salvação. Agora o apóstolo Paulo inicia, ainda nessa segunda grande sessão, ou melhor, nessa primeira grande sessão de Romanos, que vai até o capítulo 11, ele passa a tratar de uma questão que no primeiro século era muito sensível e gerava algumas dificuldades no meio da igreja de Cristo. E que ela não deixa, irmãos, de ser de menor importância para nós. Eu mostrei hoje pela manhã várias razões de porquê a tratativa do que o apóstolo Paulo faz aqui é fundamental para nós também. E uma delas é a questão dos judeus, que tem um papel importante na história da redenção. E especificamente, no contexto do primeiro século, quando muitos viam que muitos judeus não apenas não estavam se convertendo, mas estavam perseguindo a igreja, isso poderia gerar uma dúvida. Ou a promessa de Deus não se cumpriu, ou ela falhou, ou esse Cristo, Jesus, que o apóstolo Paulo prega, e que esses 12 apóstolos pregam, não é o Cristo que Deus havia prometido no Antigo Testamento para
o povo de Israel. E então o apóstolo Paulo claramente começa falando, irmãos, não falhou a promessa do Senhor. Antes de ele começar a argumentar, é importante lembrar isso aqui, ele expõe o coração dele, certo, irmãos? Para mostrar o amor dele com relação aos judeus, para que ninguém pense, nem o acuse, como muitos judeus o acusavam, de ser um inimigo da nação, de estar traindo os judeus. Não, ele claramente mostra o seu pesar pelo fato de que nem todo o Israel de Deus, os israelitas segundo a carne, seriam salvos. Mas, diante desse fato, ele passa a mostrar que relacionar e pensar que a promessa de Deus seria cumprida e destinada a um Israel carnal é entender de uma forma equivocada as promessas de Deus. E ele começa no versículo 6 dizendo, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Não falhou. Primeiro argumento, porque o israelita não é aquele segundo a carne. Nunca foi esse o propósito do Senhor. Isso fica claro por esses argumentos. Aí ele coloca a situação de Isaac e Ismael. Ora, Ismael era filho de Abraão segundo a carne, mas não era israelita. Não foi contado como descendente da promessa que recebeu os benefícios. Também, a segunda situação, depois de Isaac com Rebeca tem os gêmeos bivitelinos, Esaú e Jacó. Ambos não haviam feito nada por suas próprias obras para que pudesse estabelecer algum mérito diante do Senhor, e Deus destinou Jacó como a descendência santa a quem a promessa seria entregue. Esaú era um filho de Abraão segundo a carne, mas não era um filho de Abraão segundo a fé, espiritualmente falando. E o ponto é, o verdadeiro Israel de Deus é o Israel espiritual, como nós temos exatamente hoje, irmãos, como nós mostramos para a igreja. A mesma estrutura nós temos hoje, não há para que a dificuldade de entendimento disso no Antigo Testamento. O Israel, nação, que foi separado como nação nessa estrutura, era como a igreja visível que nós temos hoje. O verdadeiro Israel de Deus era aquele chamado no Antigo Testamento de o remanescente de Israel. Aqueles que, conforme os profetas falavam, tinham sido circuncidados não apenas na carne, mas no coração. Eles eram verdadeiros israelitas porque esperavam verdadeiramente o Cristo de Deus. Não qualquer um que nasceu no meio de Israel. A mesma coisa nós temos hoje na nova aliança do Pacto da Graça, queridos. Nem todo aquele que recebeu a água do batismo é necessariamente um lavado pelo Espírito Santo. O batismo ele aponta para uma realidade invisível interior, mas é possível alguém ter a realidade externa e não ter a realidade interna. É por isso o conceito reformado de igreja visível e igreja invisível. Aquela igreja professante e aqueles que realmente são convertidos dentre esses. A mesma coisa estava no Antigo Testamento e o argumento do apóstolo Paulo. A promessa de Deus não falhou. Por mais que tenha judeus que não estejam se convertendo, antes perseguindo os cristãos, Deus não falhou a sua promessa porque a sua promessa não era para o Israel carnal, mas para o Israel que vem desde a antiga aliança e continua até hoje. É por isso que o apóstolo Paulo se refere à igreja como os descendentes de Abraão, em Gálatas. Se refere à igreja como o Israel de Deus, em Gálatas capítulo 6. Agora então, irmãos, ele concluiu o último argumento com relação a Esaú e Jacó, mostrando que essas coisas são dessa forma, um ponto da resolução desse problema para nós é olharmos para a doutrina da eleição. Uma doutrina que muitas vezes é desgostosa para alguns. Paulo vai mostrar como que ela é importante no entendimento dos propósitos do Senhor. E aí aqui vem uma coisa interessante, irmãos. Percebe que o apóstolo Paulo ele não começa falando dessa doutrina. Ela realmente, irmãos, ela tem um quê de mistério, como lidando com os decretos do Senhor. Ela precisa ter uma certa maturidade para lidar com ela. E não é à toa que muitos, quando assim descobrem, por não ter maturidade, essas verdades ficam como, se usa a linguagem, siri na lata, querendo bater todo mundo e com alegria, por saber que haverá condenados eternamente e eleitos eternamente. E nós vimos hoje pela manhã a cautela que nós temos que ter com isso, e como que essa doutrina tem que ser usada. Mas sim, ela é usada, ela é citada. O apóstolo Paulo não foge disso, e como ministro do evangelho expondo o texto, eu não posso fugir disso, porque está na palavra do Senhor. E ele agora, irmãos, vai responder a uma questão que surge exatamente em decorrência da doutrina da eleição que ele acabou de falar aqui, como sendo a razão das coisas serem dessa forma. E qual é a pergunta que surge? Veja o versículo 14.
Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele já responde a própria pergunta. Essa pergunta aqui, irmãos, alguém pode perguntar-se, e essa pergunta tem surgido nos nossos dias, como surgiu já nos dias de Paulo. Isso não é injustiça da parte de Deus? A eleição, esse negócio de predestinação não é injusto da parte dele? Como Deus pode escolher alguns e não dar oportunidade para outros? Não seria injusto da parte dele? Alguns irmãos, como eu falei, comumente fazem essa pergunta hoje, e ela já existia nos dias de Paulo. Não à toa, Paulo a levanta aqui de uma forma retórica e prontamente responde, numa estrutura no grego, de uma ênfase de negação. De maneira nenhuma. Uma outra vez que ele usou isso aqui, irmãos, foi no capítulo 6, quando alguém fazendo mau uso da doutrina da graça de Deus, ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Então perceba que o apóstolo Paulo ele reage assim exatamente quando as pessoas elas são levadas a pegar a santa doutrina do Senhor, a perfeita palavra do Senhor, e usar de uma forma pecaminosa. Ele reage abruptamente, de maneira nenhuma. Não há injustiça em Deus. Agora, por quê? Por que não há? Aqui então, irmãos, o apóstolo Paulo ele responde em 4 partes, 4 pontos para mostrar e provar que não há injustiça em Deus na doutrina da eleição. A primeira, irmãos, é do versículo 14 a 18, que diz respeito à misericórdia e à graça de Deus enquanto livres. A graça de Deus e a sua misericórdia é livre. Ele não está preso nem subjugado ao ser humano. É direito dele, inclusive o apóstolo Paulo usa essa palavra, é direito dele, prerrogativa dele. Ele não está aqui obrigado com ninguém. Manifestá-lo ou não torna injusto. E eu poderia acrescentar aqui, irmãos, muito pelo contrário, condenar sem salvar ninguém seria perfeitamente justo. O segundo argumento, eu estou só apontando aqui para nós caminharmos em cada um deles, vai do versículo 19 a 21. Ele é soberano e está acima de nós, ele não pode ser julgado por nós. O terceiro argumento é do versículo 22 ao 29, ele quis e quer manifestar os seus atributos dessa forma, ele manifesta como quer. E o versículo 30 a 33 é um ponto também muito problemático nessa discussão, na lida com essa doutrina, que alguns pensam assim, então a eleição anula a responsabilidade humana? Paulo vai mostrar aqui, não. A eleição não anula a responsabilidade humana. Quem é condenado por sua própria obstinação. Quem é salvo pela graça e a bondade do Senhor. Vejamos então, irmãos, cada argumento. Veja comigo, por favor, versículo 14 a 18, novamente. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A primeira argumento aqui, irmãos, é a misericórdia e a graça são livres. E aqui, irmãos, um conceito, é um aspecto do ser de Deus que é inseparável da sua natureza. Deus é o único ser no universo que é absolutamente livre, autossuficiente e independente de nada. Ou melhor, independente de tudo. Ele não depende de nada. O coração humano, irmãos, se incomodar com isso, revela muito do que está em nós. Nós queríamos que Deus fosse nosso servo. Nós queríamos que Deus estivesse na palma da nossa mão. E saber que a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder é livre para operar como lhe apraz, para corações que querem ser Deus. Isso é uma afronta. Paulo está falando que é exatamente assim que Deus é, livre. O ser que é absolutamente livre. Explicitamente diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ah, mas isso é injusto.
eu dou a quem eu quero. Eu dou a quem eu quero. A misericórdia é exatamente aquele que não merece receber nada. E eu misericordiosamente quis dar. Quando nós damos um presente, irmãos, a quem o nosso coração se afeiçoa, ninguém pode nos julgar injusto porque nós não damos aquele outro, que nós nem conhecemos. Ninguém faz isso. Isso é natural da relação humana. Agora, nós fazemos isso quando nosso coração encontra motivos em alguém para nos afeiçoarmos. Seja qualquer razão. Deus, irmãos, nos amou e demonstrou misericórdia para muitos, quando não havia nenhum motivo para tal. Ao invés de nós ficarmos revoltados com a liberdade do Senhor, por Ele ser livre dessa forma, nós tínhamos que dizer: bendito seja o Senhor, que nos alcançou. Na sua liberdade, não havia nada em nós que o compungisse a tal, que o impelisse, o obrigasse a tal. Ele simplesmente o fez. Ele simplesmente manifestou, porque é direito e prerrogativa dele. Ele não está obrigado com ninguém, queridos. Manifestá-lo ou não o torna injusto. Muito pelo contrário. Entendendo a doutrina da queda, do que aconteceu no Éden, irmãos, condenar todo mundo seria totalmente injusto, seria totalmente justo. Mas ele, então, manifestou a sua justiça também de outra forma, para manifestar a sua graça a alguns. E aqui, irmãos, ele cita um paradigma, que é o próprio é o próprio Faraó. Né? O texto de versículo 13 é uma citação de Êxodo, capítulo 4, e agora ele cita um outro texto também em Êxodo, que foi o paradigma, o exemplo paradigmático de Faraó. Faraó, irmãos, é curioso, é interessante a narrativa, porque Faraó explicitamente é dito no texto. Deus fala a Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que nesse endurecimento eu faça o meu nome grande na terra, para que meu nome seja revelado nessa situação. O texto claramente falou isso. E aí muitas vezes a narrativa se volta e fala: Deus endureceu o coração de Faraó. Aí daqui a pouco, e Faraó endureceu o seu coração. Aí daqui a pouco, Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó endureceu o seu coração. E Faraó endureceu o seu coração. O tempo todo mostra, irmãos, que na soberania de Deus, que não o torna culpado pelo pecado do homem, Faraó também era responsável. Mas ele usa o exemplo de Faraó para mostrar o seguinte: se eu quiser manifestar a minha glória dessa forma, isso será feito, porque a soberania da parte dele, irmãos. Quando a humanidade, queridos, veja só, quando a humanidade ela tinha liberdade para escolher moralmente e espiritualmente o que era bom em Adão, ela usou para escolher o que era mal. A justiça de Deus, irmãos, poderia ter simplesmente derramado a sua ira sobre tudo ali. Portanto, irmãos, não é injusto. Deus não é injusto ao decidir manifestar a sua justiça direta em alguns, que nós chamamos de condenação, e sua graça e misericórdia na manifestação da sua justiça derramada em Cristo para salvar outros. Não há injustiça, irmãos. Antes, há misericórdia. Como Isaías falou, irmãos, não chamemos o bem de mal e o mal de bem. Aquilo que é manifestação da graça, da bondade, mas da misericórdia do Senhor, não pode ser chamado de injusto. É por isso a reação de Paulo: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A condenação de todos, irmãos, seria certa, mas ele quis salvar alguns para manifestar a sua graça. O segundo argumento de Paulo, irmãos, é o versículo 19 a 21. Veja, por favor. Tu, porém, me dirás. Aqui é mesmo que está vendo, né, irmãos? Alguém com uma dificuldade nesse ponto, debatendo com o apóstolo Paulo. Ele se volta e lança mais uma pergunta retórica. Tu, porém, me dirás. E que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou ainda, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Veja, irmãos, o segundo argumento aqui é que ele é soberano e está acima de nós, e ele não pode ser julgado por nós. Novamente, irmãos, vem uma nova reação. Quando se fala quer ser acusado de injustiça à eleição e à livre misericórdia do Senhor, aí
Aí é afirmado tacitamente, o Senhor é soberano. Aí então o nosso coração vai pensar assim, então é tudo determinismo, a culpa é dele, o meu pecado é culpa dele. E o que ele está se queixando ainda? Por que ele se queixa e me condena e reclama de mim? Se é a vontade dele, quem pode resistir à vontade dele? Aí Paulo novamente vai colocar uma questão antes de responder esse ponto derradeiramente no final. Ele vai responder isso aqui de uma forma mais categórica no final, mas ele começa indo no fundo do nosso coração, irmãos. O que é que está por trás do nosso coração num questionamento desse? O que está por trás, irmãos, é uma soberba em nós. Paulo começa levantando essa pergunta de alguém que, no final de contas, quer atribuir a sua própria condenação a Deus. Deus é o culpado moral de eu ser pecador. Deus é o culpado moral da minha condenação. Essa pessoa quer dizer que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ora, quantos, irmãos, não fazem exatamente isso ao descobrir a doutrina da soberania de Deus? Quantas vezes, irmãos, eu não testemunhei isso de descrentes e alguns crentes que professam a doutrina arminiana ou a doutrina que não crê nessas coisas? Paulo responde, irmãos, primeiramente dizendo, ele está acima de nós e não podemos, pressupondo que somos justos, julgá-lo como se fosse injusto. E essa estrutura que está posta aqui, irmãos, esse ímpeto do nosso coração é pressupondo que nós somos justos e nós sabemos o que é retidão. E nós queremos ensinar a Deus o que é justiça. Ora, isso é justo? Ah, então a culpa é dele. A gente está querendo ensinar a Deus o que é justiça ou não é, o que é justiça. Paulo se volta, irmãos, para nós e pergunta, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Basicamente aqui, irmãos, o que Paulo faz ao fazer essa expressão é um resumo do que Deus falou com Jó. Quando Jó, sendo provado pelo Senhor para o seu aperfeiçoamento, para o seu amadurecimento, mostrando a sua benevolência para com Jó, Jó se levanta contra Deus com um espírito arrogante. Cadê Deus para contender comigo? Eu quero provar para ele que eu sou justo. Por que ele está fazendo isso comigo? Por que ele deixou isso acontecer comigo? E Jó se inflama contra Deus. Aí os amigos de Jó, nada sábios, na verdade com conselhos ímpios, conduzem a situação de uma forma pior. Então, depois de um quarto amigo de Jó falar, Deus se manifesta a Jó. Deus confronta a Jó. Jó, onde é que tu estavas quando eu estendi o céu? Onde é que tu estavas quando eu disse, haja luz e houve luz? Quando eu coloquei o fundamento da terra, quando eu falei, mar, vem até aqui, não passe daqui. Jó, onde tu estavas quando as estrelas me louvavam no dia da criação, no ato da criação? O que é que Deus está fazendo, irmãos? Deus ele não responde diretamente às coisas de Jó. Ele quer tratar o coração de Jó. É o mais importante. Jó, não é esse o caminho. Irmãos, na lida com a soberania do Senhor, que nos é algo muito, muito glorioso e muito elevado. Coração humilde, posto no lugar correto, é fundamental, irmãos. O que está em nosso coração, queridos, nessa toda discussão, é soberba. E Paulo resume nisso. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Muitos irmãos chegam para se relacionar com Deus como se nós tivéssemos, ele e nós, em uma democracia. Como se ele tivesse que prestar contas a nós e pudéssemos fazer uma CPI ou auditoria dos seus planos e execução deles. E, se possível, nós provocaríamos impeachment nele. Quanta arrogância e soberba, irmãos, em nosso coração. Para deixar claro isso, irmãos, Paulo usa a imagem de um vaso. Veja que imagem ridícula, Um vaso questionando o oleiro. Por que me fizeste assim? Ele fala, acaso o oleiro não tem o direito de pegar da mesmo barro uma porção para fazer um vaso de honra, um vaso que vai ficar na sala enfeitando, embelezando, e um vaso de desonra, no contexto do primeiro século, um vaso que poderia ser usado para que fosse como um vaso sanitário da época? O oleiro não pode fazer isso. Pode. Se isso ocorre no meio natural, entre os homens, quanto mais para com Deus. E então, irmãos, isso demanda... Isso emenda com o próximo ponto da resposta. Mas duas coisas, irmãos,
que no caso seria o terceiro ponto, o terceiro argumento de Paulo, né? Isso vai levar a um terceiro argumento, mas antes de nós chegarmos nesse terceiro argumento, deixe-me falar mais duas coisas aqui, irmãos. Primeiro, quando Paulo responde assim, irmãos, inspirado pelo Espírito, não é porque Deus não tem como responder e dar uma carteirada. Sabe quando ele fala assim, fulano foi dar uma carteirada, né? Ele não quis resolver a questão e puf, você está falando com quem? Não é isso aqui não, irmãos. Não é que Deus ficou encurralado, não soube responder a pergunta e taca ali uma carteirada na humanidade ou no ser humano. O que seria chamado aqui de carteirada, irmãos? No caso de Deus, seria mais do que certo. Seria muito mais do que certo. É a implicação da natureza do seu ser. Ele poderia fazer isso, irmãos. Nós fazermos isso é ridículo. É ridículo um ser humano se achar superior ao outro por causa da sua profissão e qualquer coisa do tipo. Mas Deus não. Ele fazer é devido. Porém, irmãos, não é isso aqui que está sendo feito. Não é nisso aqui não é essa questão que reside que está por trás aqui o que está sendo falado. E aqui eu cito Calvino, porque ele de uma forma muito clara ele fala qual o ponto que está por trás aqui. Saibamos, pois, que Deus deixa de falar-nos não por qualquer razão, mas pelo fato de saber que sua infinita sabedoria não pode ser compreendida dentro de nossa tacanha capacidade. E assim, apedando-se de nossa fragilidade, ele nos convida ao cultivo da moderação e da sobriedade. Calma lá. Lembre quem tu és e lembre quem eu sou. Não é que ele não pode responder, irmãos, ou não tem resposta. Não, irmãos. É porque o que está sendo tratado aqui é tão elevado, tão glorioso, que o Senhor coloca as coisas no seu devido lugar. E curiosamente, irmãos, é comum encontrar no meio de ateus, de alguns céticos, exatamente um pensamento que condena a Deus por aquilo que ele é. Mas se Deus fosse segundo o que ele quer que ele seja, Deus não seria Deus, e aí estaria tudo resolvido para ele. Mas, se eu pudesse colocar tudo o que Deus fala sobre ele mesmo na minha razão de uma criatura criada, limitada, finita e agora pecadora, eu creria nele. Mas se eu pudesse colocar Deus na minha razão limitada, finita, de uma criatura que agora é pecadora, Deus não seria Deus, irmãos. É como querer colocar um oceano, e olha que o oceano tem limites, dentro de um balde. O que Deus está fazendo, irmãos, é como um pai que se inclina para um filho e diz assim, filho, creia. Eu estou lhe dizendo algumas razões, mas você não vai compreender o todo, porque ultrapassa a sua capacidade. Apenas pegue as informações que eu estou lhe dando e creia no meu testemunho. Você pode crer no seu testemunho do seu coração. Você pode crer no testemunho dos seus sentidos, da sua razão. Ao invés de crer nesses testemunhos, creia no meu testemunho. Use tais coisas para o meu serviço e não usando tais coisas para se rebelar contra mim. É o que Deus está falando aqui, irmãos. Segunda questão, irmãos, antes de ir para o terceiro argumento, Paulo, é que para mostrar que não é arbitrário, nem que realmente ele não é culpado da condenação do ímpio, é que vem o terceiro e o quarto argumento. Para deixar claro que uma coisa não é arbitrária, ele não é o culpado moral pela condenação do ímpio, ele então traz o terceiro e o quarto argumento. Veja o terceiro argumento, irmãos, por favor, versículo 22 a 29. Ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, nele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante
Gomorra. E aqui vem o terceiro argumento, irmãos. Ele quer manifestar os seus atributos. Irmãos, só para ter um termo de paralelo aqui. A criação, o apóstolo Paulo diz, a criação por si só é uma revelação de Deus. Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que o céu revela, a criação de Deus revela que há um Deus que é poderoso, um Deus que é sábio. Salmo 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Há um Deus, e esse Deus é poderoso. Ponto. É só isso que a revelação geral nos traz. Revela que é um Deus, revela alguns atributos dele, mas para ali. A revelação especial, irmãos, da Escritura Sagrada, a obra de redenção, ela revela Deus com muito mais informação para nós. Obviamente que não de uma forma absoluta e esgotante, porque o nosso Deus é infinito e não se esgota. Mas aquilo que é fundamental e essencial para a nossa salvação e vida, ele se revela na Escritura Sagrada. E então, quando nós olhamos para a Bíblia, não para uma nuvem andando no céu, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso, que Deus é bom, que Deus ele age com graça. Nós vamos vendo outros aspectos do seu ser que são revelados na Escritura Sagrada. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é a mesma coisa. Ele diz, quando Deus, toda aquela massa da humanidade que seria justamente condenada, ele mantém alguns nessa condenação e elege outros para a salvação, ele está fazendo exatamente isso. Na condenação, ele manifesta os seus atributos de glória, justiça, ira. E na salvação, ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia. Não é que esses aqui, simplesmente, Deus está fazendo vista grossa para os seus outros atributos, não. Deus cumpriu a sua justiça para com esses, só que em outro que substituiu o lugar deles. Em Cristo. De forma que a sua justiça é satisfeita em ambas as situações. Só que em um vaso é feito diretamente neles. No outro recebeu no lugar deles, para que eles pudessem receber a graça e a misericórdia. Então, o argumento de Paulo aqui, irmãos, é que ele quis manifestar a sua justiça, a sua ira, de tal forma. De outra forma, ele quis manifestar a sua graça. Isso, novamente, irmãos, não deveria gerar em nós revolta, querer chamar Deus para um debate ou para uma discussão no judiciário. Não, irmãos. Isso deveria gerar em nós gratidão. Porque se eu e você fomos alvos dessa misericórdia, é para nós nos lembrarmos, nós não merecíamos. Ou então, se você se acha justo e bom, ao ponto de que você merecia a justiça, é porque você nem conheceu a Deus, o Evangelho, e muito menos a si mesmo. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é Deus quis revelar a si mesmo a nós por meio dessas coisas. Ele quer manifestar e glorificar os seus atributos, a graça e a misericórdia. Não é que a sua justiça, irmãos, é deixar de lado quanto aos eleitos, não. Ele manifesta a sua justiça, que seria manifestada neles em Cristo. E então, por meio de Cristo, ele manifesta a sua graça aos pecadores. Aos que são alvos desses atributos, irmãos, Deus cumpriu e satisfez a sua justiça em Cristo. Aos que não são alvos deles, Deus satisfez a sua justiça neles mesmos. Graça, misericórdia, justiça são plena e perfeitamente exaltadas com a eleição e o restante da obra da redenção, irmãos. A obra da redenção, irmãos, é exatamente um grande palco de Deus se revelando ao mundo, mostrando quem Ele é. Como o puritano Stephen Charnock falou, já falei esse conceito para os irmãos em outra ocasião, que em Cristo nós vemos todos os atributos de Deus harmoniosamente dançando. Não há nenhum conflito, perfeita harmonia. A justiça e a graça caminhando lado a lado em Cristo. A obra da redenção, irmãos, é exatamente esse quadro manifestando ao mundo quem Deus é. E então, irmãos, ele aplica isso exatamente com relação à questão dos judeus, porque ele cita um texto do profeta Osés e um texto do profeta Isaías, mostrando que ele já havia prometido que na manifestação do seu Cristo, a sua obra de salvação não seria apenas para os judeus, mas para os gentios também. E mais, muitos judeus que eram
externamente chamados meu povo, seriam chamados de não meu povo. E aquele que não era chamado meu povo, passaria a ser chamado de meu povo. Ele está falando exatamente da graça do Senhor sendo derramada sobre os judeus e os gentios. Não é por causa de etnia, de cultura. Não. É a livre graça de Deus operando na humanidade como um todo. Israel foi o veículo de Deus para isso. Não para que ele pensasse que o fim do Israel era ele mesmo e olhasse para o seu próprio umbigo, não. Mas para que ele visse a graça de Deus sendo derramada por meio dele. Quarto argumento, irmãos. Quarto e último argumento do apóstolo Paulo. Veja o versículo 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, o último argumento do apóstolo Paulo é exatamente a grande questão que a pessoa aqui, suposta que ele está levantando, gostaria de ter a resposta. Ele primeiro prepara o terreno, deixando as coisas no seu devido lugar, então ele responde: a eleição não anula a responsabilidade e a culpa humana, no caso de Israel, por sua condenação. Israel, irmãos, os judeus não creram em Cristo, e isso é responsabilidade dele. Israel é responsável pela sua condenação. Os judeus dentre Israel que não creram em Cristo são responsáveis pela sua condenação, pois ao invés de ouvirem a Deus e buscarem a justiça que vem da fé, seguiram buscando a justiça que vem da lei para os seus próprios esforços. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que a revelação que Deus havia dado no Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento em termos de substância. Não há como os dispensacionalistas ensinaram e têm ensinado aí nos últimos 2 séculos, 2 caminhos de salvação. No Antigo Testamento era pela lei, no Novo Testamento era pela graça. Que Cristo foi a resolução do problema de Israel não ter conseguido fazer o que tinha que ser feito. Não, irmãos. Quando Adão caiu em pecado e quebrou o pacto de obras, vem Gênesis 3,15. Eu trarei um descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Ali Cristo é pregado para Adão e para Eva. Ali é anunciado que haveria um Redentor, que eles não mais conseguiriam resolver o problema deles, eles precisavam de outro. E o que é toda a revelação do Antigo Testamento, irmãos? É Deus trazendo cada vez mais informações sobre quem era esse descendente que ele prometeu lá no Jardim do Éden, no contexto da queda. Cada vez mais informação, mais fatos, mais verdades, profecias, promessas, para que aqueles que estavam lá, desde da primeira promessa, pudessem ser salvos pela fé no Messias que Deus havia prometido. O que Paulo está falando é que eles não buscaram essa justiça que vem da fé. Eles não confiaram na promessa, antes usaram da lei que foi entregue ao povo de Deus não como meio de justificação, mas como um padrão de vida após serem justificados. Eles fizeram dela como uma fonte de justiça. E aqui está o grande problema. Foi a obstinação deles. Foi a incredulidade deles. Deus não deu a lei para ser usada dessa forma. Antes ele alertou: aquele que quer viver segundo a lei, viva segundo ela, porque senão morrerá. Mas se você viver segundo a promessa, eu dou uma justiça muito superior que a lei. A justiça do meu filho, que cumpriu ela perfeitamente. Se você tenta viver segundo a justiça da lei, por suas próprias obras, por seus próprios esforços, você não vai conseguir. Paulo vai concluir falando a mesma coisa. Eles não atingiram essa lei. Eles não atingiram, porque não tem como ser atingido. O pacto de obras está quebrado. Não há promessa de vida mais para esses. Apenas condenação e inabilidade de obediência perfeita e completa, como exigia-se o pacto de obras. Mas o pacto da graça está em vigor. O pacto da graça estava lá, anunciando a essas pessoas da antiga aliança: creiam, vejam o sacrifício do Cordeiro. Vocês precisam
que alguém morra no lugar de vocês. Veja o sangue nos umbrais. Vocês precisam da marca desse sangue para que o anjo da morte passe por cima de vocês. Vejam o sumo sacerdote. Vocês precisam de um sumo sacerdote perfeito que interceda por vocês. Vejam esse rei falho, um rei após outro, outro pecando, falhando. Vocês precisam de um rei perfeito. Ele estava por meio das estruturas, irmãos, pregando o evangelho para Israel. E aí quando veio aquele bendito, para o que todas essas coisas apontavam, para quem todas essas coisas apontavam, Israel simplesmente disse, não era isso que eu queria outro. Eu queria um líder político, eu queria um homem forte montado num cavalo que pegasse na espada e descesse o sarrafo nos romanos, que nos libertasse e nos constituísse como uma nação imperialista. Não um Cristo montado num jumentinho pobre. Não, é melhor nossa justiça, a justiça das obras, a justiça da lei. Paulo diz, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Cristo, que deveria ser a pedra de salvação para eles, se tornou pedra de tropeço, porque eles amaram a justiça que vem das suas próprias obras, a justiça pífia, que não é suficiente, ao invés de abraçar a justiça que vem da fé. No final, irmãos, a responsabilidade é deles, porque eles transformaram a verdadeira religião que foi revelada na Escritura, a religião da fé e da graça, em uma falsa, a religião de obras e da autossuficiência humana. Essa é a característica de toda falsa religião, irmãos. A única que anuncia a graça como sendo a fonte da salvação do ser humano é a cristã, a verdadeiramente cristã. Usaram algo que foi dado para conduzir a Cristo, a lei, para seu fim em si mesmo, e se perderam. Eles não entenderam o papel e a finalidade de toda aquela estrutura antes da vinda de Cristo. É como uma mãe, irmãos. Eles agiram como uma mãe. Veja que cena, veja que situação. Uma mãe que quer lutar para o seu filho não sair do ventre. Eu sei que tem um jargão no meio das mães que estão grávidas, né? A nossa irmã Mariana que está aqui grávida, que é assim, como eu tenho saudade na minha barriga, né? Aí você fala assim, mas você quer voltar? Não. Tá bom fora. É lindo, é maravilhoso, é gostoso curtir aquele momento da gravidez, mas veja que situação esquisita, para não dizer ridículo, a mãe querer que o filho não saia. Não, fica aí. É o que Paulo está falando que os judeus fizeram quando Cristo veio. É exatamente a nova aliança do Pacto da Graça, é a criança saindo em toda a sua glória, para crescer. Mas eles quiseram ficar lá. Ou então, irmãos, como um adulto que reluta em tirar as rodinhas de bicicleta para poder pedalar. Ou então, querer morar em uma casa com os andaimes da obra de construção. No meio da sua casa, você deixar os andaimes que você usou para construir a sua casa. É ridículo. Pois é exatamente esse tipo de pensamento ridículo que estava nos judeus, Paulo está falando. Ao invés de eles usarem a lei da forma correta, eles adulteraram ela e tornaram ela uma fonte de salvação. Ela não foi dada para isso. Assim, irmãos, eles agiram, mas a consequência é pior do que essas imagens ridículas. É para a própria destruição deles. A questão, então, irmãos, por trás de tudo isso, que nós acabamos de ver Paulo falando sobre a eleição, a predestinação, etc., é essa. A relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Para muitos, irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade ou liberdade humana são incompatíveis. E perceba, irmãos, que eu estou falando de liberdade e responsabilidade, não de livre-arbítrio ou livre vontade. Isso nós não temos mais, nós perdemos em Adão, quando ele caiu em pecado. Nossa vontade é inclinada para o mal. Por causa dessa aparente incompatibilidade, irmãos, para a nossa razão humana, muitos ficam procurando ideias para resolver a questão. Só que, irmãos, sobre a responsabilidade moral do homem e a soberania absoluta de Deus, deve ser dito isso aqui. Não se reconcilia amigos que não são brigados. A Escritura, irmãos, não apresenta uma coisa contra a outra, nem apresenta uma incompatibilidade. Ela apresenta, assim, a nossa limitação em entender essa linha, essa relação entre as duas. Nós conseguimos ver até o fim essa linha do horizonte. É realmente, irmãos, a nossa limitação. Mas ela não coloca
soberania de Deus e responsabilidade como contrárias, inimigas. Não, muito pelo contrário, em muitos textos, e algum deles nós vamos ver, afirma exatamente as duas juntas. Como, por exemplo, Pedro pegando o evangelho aos judeus, lá em Atos capítulo 2, ele claramente se volta aos judeus e diz assim: vocês entregaram Jesus Cristo aos romanos, e Deus cumpriu o seu propósito pré-determinado. Pronto. Não tem problema. Nós não somos, irmãos, conduzidos por uma juíza chamada razão, ou por uma outra juíza chamada experiência, nossos sentidos. Nós somos conduzidos pela revelação. A razão e os sentidos são instrumentos para a compreensão. Mas na nossa limitação, nós paramos onde a revelação para. E a revelação afirma, irmãos, as duas coisas. Qualquer tentativa, irmãos, de tirar da soberania de Deus 1 milímetro que seja, ou 1% que seja da abrangência dela, é cair em erro, ou até mesmo em heresia, irmãos. E fazer o mesmo com a responsabilidade humana também é cair em erro ou em heresia, irmãos. Ambas são afirmadas na Escritura, lado a lado, sem crise, sem contradição, como também acontece quando é afirmado a dupla natureza de Cristo. Ele é plenamente Deus e plenamente homem, sem crise, sem contradição. Apenas o coração que submete à revelação, irmãos, que não quer ser guiado por si mesmo ou pela razão limitada, é que aceita verdades como essa, como a Trindade em unidade também. Apenas corações assim, irmãos, que aceitam essas coisas sem ficar procurando arrumadinhos para satisfazer a razão limitada. Assim como a Trindade, a dupla natureza de Cristo, assim é essa doutrina da responsabilidade de Deus, da responsabilidade humana e da soberania de Deus. Ela é afirmada, ela é revelada, ela é explicada na revelação, mas ela se enquadra nos mistérios de Deus. Porque toda revelação e explicação se depara com a nossa limitação em algum ponto. E assim, irmãos, é toda a nossa existência com relação a Deus, todo o nosso relacionamento com Ele. Nós só vamos até onde é revelado na Escritura Sagrada. Há muitas coisas sobre os mistérios do ser de Deus e da sua obra que não foi revelado. Por isso que Moisés fala em Deuteronômio 29. As coisas que foram reveladas que estão nesse livro, pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as que não foram reveladas pertencem ao Senhor. Nós caminhamos pela fé no Senhor, irmãos. Aqui mesmo, irmãos, Paulo acabou de afirmar a eleição e a soberania de Deus. E respondeu à pretensão humana de colocar culpa em Deus por causa da soberania. E agora ele finaliza mostrando que sim, Deus é absolutamente soberano. E sim, Israel é responsável por sua condenação. Amém. Nós falamos amém. Sem crise, como eu falei, irmãos. Não é à toa, queridos, que Paulo termina essa exposição, que vai até o capítulo 11, como nós vimos hoje pela manhã, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nos cabe apenas, irmãos, diante disso, nos maravilharmos, nos silenciarmos, nos submetermos e o adorarmos por essa sabedoria que nós não podemos compreender em sua plenitude, assim como um copo não pode abarcar o oceano. Isso, irmãos, não é fé cega. Pode ter certeza, crente. Isso não é fé cega, que não quer buscar entender o que crê. Isso é uma fé que investigou tudo o que pôde e o que lhe foi dado a investigar na revelação. E para onde, e para exatamente onde a revelação parou. A verdadeira fé, irmão, segue a revelação de Deus em cada passo. Ela avança onde a revelação avança. Ela para onde a revelação para. Ela fala quando a revelação fala. Ela se silencia quando ela se silencia. Extrapolar a revelação, irmãos, é arrogância, curiosidade pecaminosa e uma submissão ao racionalismo. Mas por que, irmãos? Eu encerro respondendo essa pergunta. Por que muitos de nós, no meio dos homens, ainda insistimos em negar a doutrina da eleição? O que está por trás, consciente ou inconsciente, dessa insistência em se discordar da eleição incondicional e da nossa dificuldade de abraçá-la? O que está, irmãos, derradeiramente por trás? Está isso aqui, irmãos. Uma visão elevada do homem e medíocre de Deus. Uma insubmissão à revelação e o esforço de conformar a doutrina da Escritura à razão humana.
Como Calvino disse, irmãos, a maldade da mente humana é certamente insondável. Ela está sempre mais disposta a acusar a Deus de injustiça do que responsabilizar-se por sua própria cegueira. Quer ver um exemplo disso? Tem um conhecido mito atribuído a Platão de uma das suas obras, da República, o mito da caverna, né, em que ele fala que o filósofo é como aquele que os homens estão dentro da caverna e apenas vendo a luz que está vindo do lado de fora, e de costa para a luz eles veem as suas próprias sombras, e que na verdade os homens eles veem apenas sombras da realidade e não a realidade como tal, limitados. Aquele que sai da caverna é aquele que tem a visão plena das coisas. Oh, que arrogância! Por que é mais fácil crer que um homem pode sair da caverna do que crer que já tem alguém que criou a própria caverna, que mandou a luz e que sabe tudo que está por fora? Dureza do coração. Em última análise, é dureza de coração. Crer ou não crer, irmãos, não é uma questão de evidências. Israel que o diga. Israel que saiu do Egito que o diga. Viu Deus abrindo o mar vermelho. Viu Deus mandando o maná dia após dia. Viu Deus fazendo sair água da rocha, viu Deus mandando carne por cordonizas, viu Deus abrindo o chão, viu Deus fazendo coisas portentosas, evidências atrás de evidências. O que se diz sobre essa geração? Incrédula, porque o coração era duro, o apóstolo fala. Não por falta de evidências, mas por causa do coração. O que seria, irmãos, esse esforço de conformar a doutrina à razão? Como eu falei, muitos veem essas coisas como incompatíveis. Mas, irmãos, esse esforço e essa resistência é basicamente uma insubmissão à revelação, um ver o homem como muito exaltado e Deus como medíocre. Deus tem que se conformar a nós e não nós a Deus. Muitos afirmam, irmãos, que nós, reformados, sacrificamos a responsabilidade humana em nossa doutrina da soberania de Deus e que nós ensinamos determinismo. Né, irmãos? Se tem uma coisa que nós não somos, é deterministas. Basta, por exemplo, olhar a nossa confissão de fé, no capítulo que trata dos decretos de Deus, da providência de Deus, vai ficar claro essa linha tênue que a confissão faz. Ela afirma as duas coisas sem conflitos. Ela não tenta afirmar uma coisa em detrimento da outra, não. Ela não tenta fazer um arrumadinho, não. 50% do um, 50%, não. Um quadradinho que a gente pode agir, não. Afirma as duas coisas absolutamente. Então, isso é fake news, irmãos. Afirmar que nós somos deterministas. Nosso ensino, irmãos, ele caminha no que a Escritura fala. Veja, por favor, venha comigo para Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Eu já citei a situação de Pedro em Atos capítulo 2, 22 e 24. Atos 4, 27 e 28 acontece a mesma coisa. Pedro faz o mesmo argumento. Vocês, judeus, fizeram isso, vocês mataram a Cristo, e Deus, quando vocês fizeram isso, cumpriu o seu propósito. Uma coisa não anulou a outra. Mas veja o que José fala, por exemplo, irmãos, quando os seus irmãos o vendem ao Egito. Versículo 5 do capítulo 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque havedes vendido para quê? Porque para a conservação da vida é que Deus me enviou adiante de vós. Vocês venderam. Vocês pecaram contra mim. Mas na ação de vocês, Deus estava preservando vocês mesmos. Não foi menos pecado. E Deus não pecou, mas Ele é soberano de tal forma maravilhosa que no pecado de vocês Ele está fazendo bem a vocês. Obviamente, irmãos, nós não vamos falar conforme Paulo refutou em Romanos capítulo 6. Então vamos pecar para que a graça de Deus aumente. Não. Aqueles que foram alcançados pela graça vão caminhar em santidade. Irmãos, vem aqui no capítulo 50 de Gênesis, por favor, versículo 20. Novamente os irmãos de José, quando o seu pai Jacó morreu, quiseram fazer uma mentira, dizendo que, não, o nosso pai mandou você perdoar a gente. Já estava perdoado, mas eles ainda com aquela insegurança do coração, a consciência deles acusando, eles vão em mente. Aí José vai responder a eles: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou o bem. Eu já estou fazendo aqui, irmãos, a leitura na tradução correta. Deus, Ele intentou o bem para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Não foi menos pecado. Não se anulou a responsabilidade de vocês. Vocês fizeram mal. Não se faz isso com o irmão.
Não se vende um irmão como escravo. Vocês pecaram. Mas enquanto vocês intentavam mal, Deus estava intentando o bem. E de uma forma soberana, maravilhosa e inescrutável, Ele visava algo maior. Preservar a semente santa de Israel, para que o descendente prometido fosse levado a cabo. Essa visão, sim, irmãos, coloca Deus e o homem no seu devido lugar, sem conflitos e sem contradição. A responsabilidade humana e a soberania divina, irmãos, é um mistério que nós não podemos sondar e prescrutar em sua abrangência. O que está em nosso coração, irmãos, diante dessa doutrina? Você tem dificuldade com ela? Você não crê nela ou crê nela com reservas? Ou é desse que fica tentando fazer arrumadinho de forma que Deus não seja totalmente soberano? Você procura fazer isso e aí termina atacando a doutrina? O que realmente está em seu coração? Se for falta de instrução ou informação, busque. Ouça novamente essa exposição, pegue um bom livro sobre o tema, medite, busque informação para ter base. Porém, se for qualquer uma dessas coisas que foram levantadas, irmãos, cuidado. É provável que o nosso coração esteja resistindo à revelação do Senhor. Cuidado também, não use essa doutrina para legitimar os seus pecados, fazer de Deus o culpado e o autor dos seus e dos pecados dos outros. A maturidade, irmãos, de fé, ela consegue perceber as coisas da forma correta. Eu, talvez aconselhando um amigo há muitos anos, não era nem um seminário, lutando com o pecado e, de certa forma, caindo e lutando, e daqui a pouco ele se virou para mim e falou assim: Cristo, você não disse que você é calvinista? Pronto, está resolvido para mim. Deus quer que eu viva no pecado, eu vou me entregar ao pecado, e ele até hoje vive no pecado. Usou de uma forma blasfema a doutrina da soberania do Senhor. Cuidado, não faça isso. O piedoso faz uso da sã doutrina para uma vida sã e piedosa. O impiedoso faz uso da sã doutrina para uma vida impiedosa. O Senhor, irmãos, não aceitará que o ouro de sua doutrina, ao invés de ser usado para o adorno de uma vida santa, seja usado como pedregulho para pavimentar o caminho do pecado. Ele não permitirá, irmãos. Ele não se agrada disso. Se na história, irmãos, há alguns eventos dolorosos, se na sua história há alguns ou muitos eventos dolorosos, irmãos, ore, como é comum encontrar isso, queridos. Como muito do aconselhamento lida exatamente com esse tipo de situação. A dor que foi causada especialmente pelo pecado de outros contra você. Então, querido, não use essa doutrina da soberania de Deus para se rebelar contra Ele e levantar-se altivamente falando assim: onde tu estavas, Deus? Como se Deus tivesse abandonado e não tivesse estado ali. Mas encontre nisso, querido, consolo nessa doutrina. Aqui, com essas verdades maravilhosas, você fugirá das seguintes tentações: a tentação de culpar a Deus, a tentação de sucumbir ao desespero, que é própria dos que se julgam conduzidos pelo acaso, a tentação de perder a esperança. Não, Deus nos ensina isso aqui, irmãos, exatamente para nos dar esperança, confiança e força nesse mundo em queda e pecado. É por isso que antes Paulo já havia aplicado essa verdade em Romanos capítulo 8. Deus age em todas as coisas para o bem do seu povo, que eles sejam feitos à imagem de Cristo, porque aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. A soberania de Deus está operando para o bem do seu povo. Portanto, crente, se você passou por algum evento doloroso na sua vida, em razão do pecado dos outros, não sucumba a essa dor. Nesse levante rebeldemente, altivamente contra o Senhor. Não. Use exatamente essa doutrina para que o seu coração seja trabalhado e pergunte: como, Senhor? Como essa verdade afeta o meu coração na lida com essa situação? Cuidado também você que concorda e crê com essa doutrina da eleição, da soberania de Deus, da situação dos judeus. Não use dela como um trampolim da arrogância. Isso sim é uma contradição com essa doutrina. Não use dela para pisar
nem bater em pessoas. Use dela para exaltar esse Deus gracioso e soberano. Amém, irmãos. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não se revelasse a nós e não nos mostrasse esses aspectos da Tua obra, do Teu agir glorioso, nós seríamos, Senhor, como aqueles que descem a cova, como cegos e ignorantes, Senhor. Obrigado por nos mostrar e reafirmar que a Tua promessa não falhou, nos dá um correto entendimento sobre a situação dos judeus que rejeitaram o Cristo que foi prometido na antiga aliança, Senhor. Obrigado por tudo isso, Pai. Obrigado por nos mostrar como o nosso coração tem que lidar com essa realidade, com essa doutrina tão difícil, Senhor, muitas vezes, e sem dúvida inalcançável pelo nosso entendimento limitado, mas que naquilo que foi revelado por Ti, Senhor, o nosso coração se silencie, descanse em Ti, se entregue a Ti e confie no que o Senhor diz na Tua revelação, na palavra de Deus. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém.